Olá, você está no canal da Maistane e hoje nós vamos falar sobre afogamentos. Existem cerca de 15 mil casos de afogamentos no Brasil ao ano e mais de 500 mil casos no mundo durante o ano. É a quarta causa de morte entre os adultos e a terceira principal causa de morte entre as crianças. Existe uma asfixia. Quando a água ela enche os pulmões, isso dificulta a entrada de oxigênio. Os afogamentos geralmente eles ocorrem em áreas de lazer e afeta principalmente os jovens e os adolescentes. No verão, que é a época que mais ocorre os afogamentos, nós temos as áreas de risco, como os rios e os mares. Nós temos também as áreas rasas, onde pode ocorrer os traumatismos e aí ocorre essa aspiração dessa água. Ingestão de álcool, uso de medicamentos, de drogas, crise convulsiva, isso tudo pode ser risco para ocorrer um afogamento. Nas residências, nós precisamos tomar cuidado com as crianças, Crianças sem supervisão em banheiras, em baldes ou algum recipiente, ela pode sofrer um afogamento. Nós percebemos então que a pessoa que está sofrendo um afogamento, ela tenta se manter na superfície dessa água. Então ela prende a respiração para tentar se manter na superfície. Quando ela prende essa respiração, existe um reflexo do organismo, onde a gente chama de afogamento tipo seco. Uma reação de defesa do organismo para manter essa pessoa viva. Então ela prende a respiração ali, só que nesse momento que ela prende a respiração, entra um pouco de água. E aí quando entra um pouco de água, existe o fechamento da laringe. Existe um laringoespasmo, é uma reação do organismo para não entrar mais água, só que também não entra ar. E nós sabemos que a partir de 3 a 4 minutos que o organismo está sem ar, sem essa troca de oxigênio, começa a sofrer então as nossas atividades cerebrais. Sofrendo essas atividades cerebrais, não tem mais o comando de reflexo e a laringe vai relaxar. Quando a laringe relaxa, então entra toda a água possível ali no organismo. Essa água, primeiramente, ela segue o fluxo para o estômago, depois ela segue todo o fluxo do ar. Com esse pulmão encharcado, nós temos aí uma perda de surfactante, que é ele que promove a abertura dos alvéolos, e aí quando muda essa permeabilidade, acontece então o edema pulmonar. O pulmão, então, ele está encharcado, não tem essa troca gasosa, vai sofrendo cada vez mais danos ao nosso cérebro e essa pessoa passa a ficar inconsciente. Existe, então, uma parada respiratória nessa pessoa. Como a água penetrando dentro da corrente sanguínea, isso é letal para o organismo, porque vai afetar diretamente na transmissão de impulsos nervosos. Ocorre então, ela afeta essa bomba de sódio e potássio, vai ocorrer então o impedimento dessa contração muscular, que é onde o coração para, e aí acontece consequentemente uma parada cardíaca. Se essa pessoa ela está em parada cardiorrespiratória, esse líquido ele enche todo o corpo, que é quando essa pessoa começa a inchar, ela fica pesada, e aí ela começa a afundar ali na superfície daquela água. Com o tempo, nós sabemos que existem bactérias no nosso organismo, que já vivem no nosso organismo, e essa bactéria começa a proliferar ali depois dessa parada cardiorrespiratória. Com essas bactérias proliferando, há uma liberação de gases, e é quando essa pessoa começa a inchar, ela infla mesmo, e aí é aquele momento em que o corpo vai boiar ali na superfície da água, explicando um pouquinho a critério de curiosidade. Voltando então ao afogamento, o que nós podemos fazer para prevenir o afogamento então? É não deixar crianças sem supervisão, as crianças elas não podem estar desacompanhadas, evitar o uso de medicação, o uso de álcool, uso de drogas, quando for adentrar em regiões que existem águas, evitar locais desconhecidos, não ficar explorando locais desconhecidos, isso pode ser perigoso, e jamais desafiar a força da correnteza, com a natureza a gente não brinca. E se já ocorreu afogamento, o que nós podemos fazer
né? Qual que é o tipo de socorro que eu dou em relação ao afogamento, né? Somente o Corpo de Bombeiro é treinado para atender em áreas de afogamento, então é ligar 193 e acionar o Corpo de Bombeiros. Nós sabemos que as pessoas não treinadas, que tentam adentrar nas áreas de água para salvar uma outra pessoa, né, para realizar esse socorro, ela pode se tornar uma outra vítima. Há uma grande chance de se tornar uma outra vítima, porque quem está sofrendo um afogamento vai agarrar essa pessoa e vai afundar ela ali também na água. Então, uma instrução que eu posso te dar é jogar algum objeto para socorrer essa pessoa, para tentar puxar essa pessoa. Às vezes uma corda, uma boia, um pneu pode auxiliar até a chegada do Corpo de Bombeiros, né? Então, se essa pessoa eu tirei ela da água, ela pode estar desacordada ou acordada. Se ela estiver desacordada e não respira, né, e eu chequei pulso, ela está em parada cardiorrespiratória, eu vou realizar a reanimação cardiopulmonar. Né? Em outro vídeo a gente vai aprender como que faz isso. Se essa pessoa está acordada, eu vou deitar ela de lado para evitar a aspiração de outros líquidos e virar a cabeça. Lembrando que se ela sofreu algum tipo de trauma, eu não posso deitar essa pessoa de lado, porque eu tenho que preservar a coluna dela. Nós também vamos aprender como atender vítimas de trauma. E lembrar sempre de aquecer essa pessoa, se possível retirar a roupa molhada e aquecer essa pessoa. Bom, nós temos o afogamento, então, primário e secundário. O afogamento primário é aquele que foge do controle, independente se a pessoa sabe nadar ou não. Não tem como ela lutar contra aquilo. Já o afogamento secundário é uma consequência, né? Às vezes do uso de droga, uso de álcool, uso de medicação, algum tipo de doença aguda, crise convulsiva, acidente vascular encefálico, infarto, né? E até mesmo um trauma. Nós temos também a síndrome da imersão, que é o famoso choque térmico, que é quando a temperatura da água está abaixo da temperatura do corpo, e essa pessoa entra ali, ela pode sofrer esse choque térmico. Para amenizar o risco desse choque térmico, é indicado, né, molhar então a nuca, a cabeça, toda a face dessa pessoa, por isso que existem as duchas ali próximas piscinas e até mesmo o mar. E lembrando que se essa pessoa sobreviver, então, ao afogamento, ela deve ser conduzida a uma unidade hospitalar, né? Porque ela precisa de um monitoramento, porque existem chances de complicações tardias, às vezes chances de infecções e até mesmo insuficiência respiratória. Bom, nós aprendemos um pouquinho sobre afogamento. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar essa informação, porque ela pode salvar uma vida. Você está no canal da Maistane e eu sou Maiara, enfermeira.